A Joana de Ângeles diz na sua série psicológica que a esquizofrenia está ligada à obsessão. Sem dúvida. É em todos os casos? Todos os fenômenos de natureza psiquiátrico, emocional, têm sempre um vínculo de natureza obsessiva. Porque doente é o espírito encarnado. Ele é doente porque é endividado. E nesse caso ele tem a percepção de aceitar a doença, de ficar favorável ao registro das enfermidades. Nos fenômenos de natureza psiquiátrica, especialmente no esquizofrênico, a chamada demência precoce, há inevitavelmente interferência de seres desencarnados produzindo obsessão, o que não impede do indivíduo fazer o seu tratamento psiquiátrico. É recomendado pelo Espiritismo seguir as diretrizes da ciência. Mas acompanhado, então, com tratamento espiritual também Sem seria dúvida, esse indicado? porque irá arrancar a causa daquela problemática, abrindo espaço para a saúde integral. Tá certo. O que o senhor acredita o fato do Brasil ter o maior número de seguidores do Espiritismo? É o país que realmente concentra o maior número de seguidores, né? Por quê? O Brasil tem uma missão histórica. Se nós observarmos, estamos às vésperas da Guerra Farroupilha. É um país destinado à fraternidade. Tantos danos que nós sofremos pela América Latina, e o Brasil parece ser poupado por causa da constituição psicológica do seu povo. Nós somos herdeiros de 3 culturas: a cultura negra da submissão, a cultura indígena da indolência relativamente e a cultura europeia da busca da civilização. Esse caldo de culturas criou um biótipo muito especial. O brasileiro é o indivíduo sonhador que não perdeu as raízes, mas que ambiciona a conquista do infinito. Tá certo. Esse seu último livro, Transição Planetária, né? Ele fala do mundo atual, né? Do que está acontecendo. Também tem algo relacionado aí ao processo de 2012, tão comentado, tão falado? Sem dúvida. Trata-se da visão dos espíritos, demonstrando que não será o mundo físico que vai ser destruído. É uma transição normal, como nós tivemos em vários períodos. No período, por exemplo, do gelo, em outros períodos, o desaparecimento dos dinossauros, porque a Terra continuará e a vida. Numa hipótese remota de que a Terra venha a desintegrar-se, o que acontecerá, há mais ou menos 10 bilhões de anos, quando o Sol também se desintegrar, a vida prossegue. Então os espíritos são unânimes em tirar esse mito do pavor, da destruição, da tragédia, do apocalipse, demonstrando que nós já vivemos o apocalipse. O apocalipse moral, a sexolatria, a violência urbana, a agressividade, o desrespeito pela criatura humana são maneiras transitórias para a construção de um mundo novo. Então, 2002 teria algo especial além disso? O que já está calendário acontecendo? Maia cessou aí as suas anotações, que teria que cessar em qualquer época. Então, os estudiosos estabeleceram que certamente seria o fim de um período. É provável que se feche um ciclo, mas que se abra um outro ciclo na direção do infinito. Para o Espiritismo, passar aqui pela Terra, não praticando o mal, apenas não praticando o mal, mas também não praticando o bem, é suficiente? Não. E o que seria praticar o bem? O que é o bem? Quando nós deixamos de praticar o bem, isso é um grande mal. Allan Kardec fez a mesma pergunta no Livro dos Espíritos. O que é o bem? É tudo aquilo que tem a ver com as leis divinas. E o mal é tudo aquilo que se opõe. Do ponto de vista filosófico, não existe o mal. O mal é nada mais do que o bem mal aplicado, ou aplicado equivocadamente. O bem é tudo aquilo que produz alegria, satisfação, plenitude, que não gera situações deploráveis. E o mal são aquelas ações que corrompem o indivíduo, que o infelicitam. Desta maneira, o fazer o bem é não detestar, procurar ser útil, ajudar alguém a crescer. Toda e qualquer emoção positiva é a prática do bem. Não teria só relacionado a práticas de doação, né? Seriam práticas diárias. Nós podemos dizer que a doação pode ser uma permuta, pode ser uma beneficência, pode ser uma troca de interesses. Mas, por exemplo, o sentimento do perdão. Não é? Há pessoas generosas que dão tudo, mas que não perdoam. Há indivíduos que podem dar uma fortuna, mas são egoístas. Então a prática do bem é não permitir que a sua inferioridade interfira no seu comportamento para gerar dificuldades no futuro. Tá certo. Para a gente encerrar aí, eu gostaria de saber de que forma as pessoas elas podem se aproximar da doutrina espírita, não só em momentos que elas estejam realmente necessitadas ou no alívio imediato, na busca do alívio imediato, né? Mas de que forma elas podem conhecer, se aproximar? Seria através de livros? Teria que se frequentar o centro espírita? Como que pode dar essa aproximação? A maneira ideal é procurar saber primeiro o que é o Espiritismo. É estudar o Livro dos Espíritos de Allan Kardec e, simultaneamente, participar de alguma entidade.
para que a prática demonstre a legitimidade dos conteúdos filosóficos. Porque toda teoria doutrinária que visa o bem da criatura é positiva. Mas muitas teorias doutrinárias não têm confirmação prática. Por exemplo, todas as religiões falam que a alma é imortal, mas não comprovam. O Espiritismo dá a prova através da sobrevivência, dos fenômenos mediúnicos, das comunicações. Todas as doutrinas religiosas dizem que Deus é bom. Mas quando nós vemos a miséria social, a degradação humana, onde a bondade? A reencarnação. Então vem o nosso socorro e explica que nós somos construtores da própria vida. Tá certo. O senhor gostaria de deixar mais alguma palavra, alguma mensagem? Eu gostaria de dizer aos nossos caros amigos telespectadores que vale a pena amar. Quando nós amamos, nós somos adultos psicológicos, pessoas maduras. E quando nós queremos ser amados, nós estamos na infância psicológica. O importante, portanto, é amar. Não se preocupar com os acontecimentos negativos. Na vida, todos nós teremos sempre inimigos, mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Então, agradeço a gentileza dos caros telespectadores e a bondade da nossa âncora. Eu que agradeço muito a sua participação, muito obrigada. E eu quero pedir então um autógrafo para o senhor deixar o registro escrito para nosso programa, pode ser? Obrigada.